Oi, gente, tudo bem? A gente vai continuar falando de separação de mistura. E nas misturas homogêneas, a gente também tem bastante exemplos do nosso dia a dia, tá? Vou falar um pouquinho da separação de misturas homogêneas, dar uma relembrada nos- na estação de tratamento da água, aí vou mostrar para vocês as fotos dos tanques que a gente comentou, beleza? Então vamos lá. Olha só, vou começar aqui a apresentação. A gente tem a primeira mistura homogênea, que é sólido líquido. E quando você tem um sólido dissolvido num líquido, né? Se é a mistura homogênea de sólido no líquido, esse sólido normalmente o que leva a gente a pensar que o sólido está dissolvido no líquido. Eita, tá carregando, peraí. O, e, peraí. Isso, agora foi. Então, olha só. Se é uma mistura homogênea, uma única fase de um sólido e de um líquido, o comum é você pensar que o sólido está dissolvido no líquido. Tudo bem? Um dos exemplos que você possa usar uma separação de mistura é a evaporação. Tá? Apesar da evaporação ser um processo na qual você tem mudança de estado físico, dependendo da situação na qual ele está inserido, você pode tratar ele como um método de separação de mistura. Tá? Que é o caso quando você vai para a região dos lagos. Né? Com certeza você já deve ter observado lá na região dos lagos aquelas salinas. Né? Por que, que ocorre? E por que, que é bom a região dos lagos? Porque a evaporação é um processo que ele é facilitado pela corrente de vento. A região dos lagos venta muito. Então, quando você tem esse sal dissolvido, né, naquela água, você tem uma mistura de um sólido com líquido, a evaporação acontece muito rápido, por ser um processo espontâneo e também por ser uma região onde venta bastante. Tudo bem? Hoje em dia, o processo para você obter água da água do mar, né, água pura, vamos colocar assim, da água do mar, só pegando a outra visão, não é essa questão da evaporação, né? Porque, pô, mesmo que você, ou a destilação, que você pega e aquece, hoje a gente utiliza mais a osmose reversa, tá? Que é uma técnica para você conseguir extrair a água da água do mar, beleza? É como se você tirasse a água da água com sal. Ficaria mais, ficaria mais agradável falar dessa maneira, beleza? Aí tem uma foto bonitinha. Vamos lá. Agora vamos lá. Existem dois processos para você separar de um sólido de um líquido. Assim, você está vendo que o último que a gente conversou foi sólido de líquido. Esse também é para separar um sólido de um líquido. Então depende muito com o que você esteja trabalhando. Desculpa, que você esteja trabalhando ou com o que você esteja, o que você necessita ali no momento. Então, por exemplo, se você tem um sólido dissolvido de um líquido e você quer que esse processo seja rápido, o mais recomendado é que você aqueça. E para você aquecer, você vai fazer uma destilação simples. Aí o que, que vai acontecer nessa destilação simples? Olha só. Aqui você tem a mistura do sólido com líquido, tá? Ó, aqui, nesse balão. Aqui isso aqui está bem bonitinho, porque é um dispositivo de aquecimento eletrônico. Normalmente a gente bota no bico de Bunsen, tá? Que é fogo mesmo, como se fosse boca do gás. Né? Você vai aquecendo, aqui o que acontece? O líquido evapora, ele vai subindo por aqui, tudo bem? Aqui em cima está fechado com uma rolha, tá? Onde você introduz o termômetro e ele vem para cá. Quando ele chega nesse tubo aqui, esse tubo se chama o condensador, passa água fria. Então o vapor entra nesse condensador, ele encosta nas paredes, ele está frio, ele condensa e ele cai aqui do outro lado. Tudo bem? Ou seja, a destilação simples, ela pode ser usada para separar um sólido de um líquido se você quer fazer o processo de separação mais rápido. Aí sempre me pergunto, pô, professor, você pode usar também a destilação simples? Porque a próxima que a gente vai ver, ó, é a fracionada. Que a aparelhagem é praticamente igual, o que difere é uma coluna de fracionamento que tem. Você pode usar para separar dois líquidos, uma mistura homogênea de dois líquidos, você pode usar a destilação simples? Pode. Desde que o ponto de ebulição deles for, desde que o ponto de ebulição deles
seja com a diferença maior de 100 graus. Então, é para você separar coisas que você já sabe o ponto de ebulição. Agora, se você está no laboratório, você quer separar, você sabe que ali tem dois líquidos, vamos colocar assim, e você não faz a menor ideia do ponto de ebulição deles, você está investigando, o mais recomendado é você usar a destilação fracionada. Tá? Você vai ver que a diferença entre uma e outra é a coluna de fracionamento, porque na coluna de fracionamento você faz microdestilações. Aí, apesar do ponto de ebulição dos caras serem próximos, você acaba conseguindo separar o cara mais volátil primeiro e depois o menos volátil. Tá? Se isso tiver dois líquidos, né? Você pode separar três e assim por diante. Depende do tamanho da coluna que você vai usar, uma série você tem que ter uma preparação antes de montar esse processo. Beleza? Aí é só para te mostrar, né? Isso aí é mais do que acontece no nosso dia a dia. Você tem lá o bico de Bunsen, né? Que é essa chama aí. Você bota essa manta para o balão de vidro não ficar escuro, né? Porque essa chama é fuliginosa. Então, se você ficar aquecendo, o vidro vai ficar preto. Aí você tem essas questões aí da garra prendendo tudo. É uma aparelhagem relativamente altinha, porque ela fica na bancada, ela chega até ficar um pouco mais alta do que você. Tem que tomar um pouco de cuidado na hora que você monta, mas é um processo bastante agradável, tá? A destilação fracionada é muito importante, muito importante, tá? Que ela é um processo que a gente usa para separar líquidos, misturas homogêneas de dois líquidos. Então, por exemplo, a premissa é a mesma. Você vai aquecer. Aí, por exemplo, se você tem dois líquidos, A e B, um com ponto de ebulição 70, outro com ponto de ebulição 90, o de 70 sai primeiro, mas visual, como é que isso acontece no laboratório? Você está lá aquecendo. Como que você sabe que quando chegar a 70, você tem que recolher? Porque quando começa a chegar a 70, começa a sair o líquido. O que vai acontecer? O líquido A de 70, ele vai começar a sair, né? Aí a temperatura fica fixa, porque o calor que você está fornecendo está ajudando ele a passar de estado físico. Então a temperatura fica fixa no 70. Então você começa a recolher ele no condensador. Aí quando a temperatura volta a aumentar de novo, tu tira. Sacou? Porque aí você está aumentando a temperatura, que está caindo ali é vapor d'água, é uma outra situação, é uma mistura. Aí depois, quando a temperatura fica fixa de novo, você consegue tirar somente o líquido de desejo. Lógico que você tem as suas perdas, né? As suas impurezas, mas no geral funciona dessa maneira. A destilação fracionada tem uma aplicação muito importante, tá? Que é a destilação fracionada do petróleo. Se você olhar a fração do petróleo que, que tem o maior valor comercial é a da gasolina, que ali é a temperatura de 140 graus Celsius, que é combustíveis para veículos, tá? Você tem duas, falando do petróleo, questão normalmente recorrente em vestibular, é a gente falar do craqueamento e da reforma catalítica. O que é o craqueamento do petróleo? Por exemplo, quando você tem óleo diesel, combustível para calefação, lubrificante, são substâncias, vocês não viram ainda, tá? Mas vocês vão ver no segundo grau, que é segundo ano, desculpa, que são hidrocarbonetos de cadeia muito grande. A gasolina, a substância mais importante dentro da gasolina, a que dá a qualidade da gasolina, é o octano. Olha o prefixo, oct, com 8 carbonos. Então, ela é o maior valor comercial. Então, quando você tem nessa destilação, o óleo, o que o cara faz? Ele pega esse óleo diesel e ele quebra em quantidades menores para que você tenha mais fração da gasolina, que é a de maior valor comercial. A mesma coisa acontece na reforma catalítica, quando você consegue juntar pedaços pequenos para que você chegue na fração de maior valor comercial, tá? Esses dois termos é importante, reforma catalítica e craqueamento. Depois você dá uma lidinha, que é tranquilo, é bem simples de entender, tá bom? Beleza? Só para mostrar para vocês, né? Essas são as principais separações de misturas que tem. Tudo bem coloridinho aí, tá? Tira um print aí da tela. Show? Vou mostrar para vocês o tratamento, tá? Lembrando que é para abastecimento público.
estação de tratamento da água para abastecimento público. Existem vários tipos de água. Como funciona? Você tem, olha só, isso aí seria a entrada ali, olha onde você está vendo ali, ó, a captação, tá? Aqui você tem a captação, aqui seria o gradeamento que eu falei para vocês, que é a filtração grosseira, né? Esse gradeamento aí tem outro nome, que pode ser chamado de filtração grosseira, né? Para fazer aquela primeira triagem, é a filtração grosseira, tá? Ele passa para outro tanque, onde vai ter a decantação. Aí, esse da decantação é a da clarificação efetiva, né? Que você faz o quê? A coagulação, floculação e decantação. Aí depois ele passa por um outro filtro de carvão, cascalho e areia. Aí depois tem os processos de desinfecção, né? Que é o cloro e o tacar flúor, beleza? Aí tem o desenho, tá? Da captação. Você está vendo que na captação as grades são bem grandes, né? É mesmo para fazer uma triagem bem grosseira. Eita. Tá? Aí você tem a decantação. Você está vendo que no fundo ele é meio assim, tá? Para onde e aquelas bolinhas ali seriam as sujeiras sendo decantadas, tá? Coagulação e ali a floculação. Show? Os tanques são separados. Beleza? Show de bola? Você adiciona essa cal hidratada e sulfato de alumínio, como eu comentei com vocês. Não necessariamente precisa adicionar cal, tá? Por quê? Porque a cal é só para deixar a água básica, normalmente a água já vem básica. Se agregue a esses reagentes ficando mais pesado e podendo ir para o fundo. A floculação, a água agitada para avaliar. Entendeu? A água é agitada para favorecer a união dessas partículas, ou seja, você tem os coágulos, aí a água fica girando lá no fundo, é uma palheta lá no fundo, fica girando para juntar esses coágulos, formarem os flocos para poder decantar. Beleza? Aí você tem os tanques de decantação. Isso é só mais a imagem ali, ó. Filtração ali, cascalho, areia e carvão, que é um filtro. Beleza? Onde fica o resto da sujeira que está presa. Tá? Isso aqui é só mais para desinfecção. Ou você taca normalmente hipoclorito. Tá? Hipoclorito e o flúor é uma substância que contém flúor. Não é o flúor F2 não. Tá? Ok? Beleza? Aí você vê que em alguns lugares tem alguns reservatórios de água, né? Que é o central, um dos centrais é lá em Seropédica, beleza? Aí você tem a nossa distribuição. Show? Importante, não sei se vocês já ouviram falar nos 3 R's, hoje a gente já está em 7 R's, né? Antes era reduzir, reutilizar e reciclar, né? Você pode exemplos de como você pode reduzir o gasto da água, de como você pode reutilizar alguns produtos, né? Principalmente plásticos, que são polímeros, que não são biodegradáveis. Essa questão da coleta, que às vezes não funciona muito bem, né? Só que esses seriam os 3 R's, tá? Reciclar, reutilizar e reduzir. Hoje a gente já tem 5 R's e agora o mais famoso, que são os 7 R's, tá? É tudo pensando numa questão ambiental, beleza? A gente já está voltando para essa questão aí da aula no presencial, tá? Quem for para o presencial, a gente vai ficar sanando as dúvidas a gente vai ficar sanando qualquer tipo de dúvida que você tiver, mas eu vou focar muito nessa dúvida, na questão da dúvida, dos assuntos da próxima prova, tá? Que é geometria molecular e forças intermoleculares, beleza? Então, que a gente volte com bastante saúde, tá? Para a gente fechar esse ano aí com chave de ouro. Um beijo para vocês e para todos os seus familiares. Beijo!